Olá a todos, sejam muito bem-vindos para a nossa quarta conversa sobre o mundo micênico. A partir de hoje eu vou começar uma segunda parte dessa introdução, que eu vou falar um pouquinho dos desenvolvimentos históricos, fazer uma síntese para a gente entender as fases deste período, desta fase. Depois falar de algumas coisas, uma terceira parte eu vou falar de coisas mais específicas, né? Falar um pouquinho da cerâmica, dos armamentos, da arquitetura, das sepulturas e assim por diante. Mas primeiro é bom a gente ter um quadro geral de como essa sociedade se desenvolveu. E aqui eu estou num primeiro período, né? Eu estou aqui entre 1900 e 1600 antes de Cristo, e aí eu me coloco uma pergunta que eu me coloquei na tese, né? É o momento em que os gregos chegam. Então a gente vai pensar um pouco sobre isso, entendendo que ali no século XIX a gente tem a gente, a partir de pressupostos que hoje a gente não considera corretos, né? De que existem povos que são superiores, então eles seriam conquistadores, eles invadiriam outros territórios, né? Conquistariam outras populações, e também uma ideia de que o próprio conceito de povo é algo pronto e acabado, né? Então, o que se pensava no século XIX até uma boa parte do século XX é isso, né? Que os gregos existiam fora desse território porque indo-europeus? Aí uma outra discussão também, né? Eles eram superiores aos povos ali originários da Península Balcânica, teriam invadido e conquistado esse território ali no século XX, antes de Cristo, então eles teriam chegado. E se pensava em onda sucessiva de invasores gregos, né? Então, a primeira leva, ali em 1900 antes de Cristo, seriam dos jônios, em 1600 a gente teria a chegada dos aqueus e em 1200 a dos dórios, né? E essas teses eram sustentadas também porque arqueologicamente para esses períodos, né, a gente vê um abandono de alguns sítios e às vezes uma seguida, né, conjuntamente com a alteração na cultura material, ou seja, o aparecimento de um novo tipo de cerâmica, ou de um novo tipo de habitação, ou de novas formas de sepultamento. Então se interpretava assim, que você tinha esses povos externos, exteriores a esse território, que eram superiores, que eram guerreiros, que chegavam nesses territórios e conquistavam esses territórios, né? E aí eu vou voltar um pouco no artigo do Begen, que eu já apresentei aqui, The Coming of the Greeks, que pelo título ele dialoga um pouco com essa ideia, né, que é a chegada dos gregos, né? Mas nesse artigo, o autor ele não enfatiza tanto essa ideia de invasões, embora seja o que está em voga na época ainda, mas ele enfatiza mais de que os desenvolvimentos do continente, ali da Península Balcânica, eram autóctones, eram ali desenvolvimentos do próprio território, respondendo ao Evans, que falava que todo o desenvolvimento cultural da Península Balcânica, principalmente ali do sul do Peloponeso, era obra de uma ou influência de uma influência cretense, seja diretamente, porque eles estão ali conquistando, colonizando esse território, ou indiretamente, porque eles eram superiores e a cultura deles se imporia aos povos do continente. Então, o Blegen está mais respondendo a isso, mas dentro da ideia, né, de que os gregos vieram ali para a Península Balcânica, né? Hoje a gente não pensa mais desta maneira, né? Então, então esses conceitos, né, de povos superiores que são naturalmente conquistadores e de que a ideia de que o pronto é acabado, que ele vai ser transportado de uma região para outra, não faz mais sentido, nem do ponto de vista arqueológico, nem do ponto de vista histórico. Então, o que que a gente percebe, né? Uh, a história humana é uma história de migrações, né, de povos que circulam, que estão em contato entre si, ou por comércio, ou porque estão circulando. Essa é a história da humanidade. É um pouco estranho para hoje, para a gente hoje, porque recentemente, é uma história recente, a gente se estabeleceu em estados nacionais, com territórios definidos, né, então a ideia de que antigamente, né, os povos circulavam, né, com mais liberdade é um pouco estranho para a gente. Mas o que a gente pensa são, né, principalmente a gente está saindo do Neolítico, entrando nos períodos históricos, propriamente dito, a gente vê bastante movimentos de populações, e essas populações vão ali, quando elas se estabelecem numa região, há um sincretismo cultural, né, com as populações que já estavam ali, ou com as outras que vão chegando, né.
Arqueologicamente, a gente consegue ver isso, mas o que ajudou bastante a pensar no caso da Península Balcânica, do mundo micênico, foi os estudos de linguística do John Chadwick. Eu já falei dele aqui porque ele ajudou o Ventris, né, depois que ele decifrou o linear B, a entender que grego estava ali registrado em linear B. Né? Então, a gente tem um tipo de estudo chamado gloto, que é língua, cronologia, que é tempo, né? Que vai buscar, quando você tem uma língua que vai se separando, como é o caso da língua grega, por exemplo, que mais para frente a gente consegue, mais para frente no tempo, né? Aqui a gente está no século XX antes de Cristo, então quando a gente chega ali no século VIII antes de Cristo, a gente percebe que essa é uma língua, mas que ela se dividiu em vários dialetos, né? Então, a glotocronologia vai determinar mais ou menos quando essas variações foram surgindo, né? E o estudo do grego mostra que o grego é uma língua que foi formada ali na Península Balcânica, então ela não vem de fora, ela vai ser formada ali na Península Balcânica, quando esses migrantes chegam e se misturam com as populações locais, né? E depois ela, conforme cada grupo vai ocupando um nicho ali, essas línguas vão se diferenciando, né? Então, por exemplo, na língua grega, a gente tem a introdução de alguns vocabulários, e aqui ele traz o exemplo do cipestre, que é uma vegetação nativa ali da Península Balcânica. Então, esse vocabulário vai ser emprestado das populações que já estavam lá, porque esses povos que estão chegando não conhecem esse tipo de arbusto. Né? Então, é um vocabulário que vai ser incorporado na língua. Então, a ideia aqui é que os gregos vão se formando, né? Eles não são um povo que vem de fora, já pronto e acabado, e que conquistam um território, né? O ser grego é alguma coisa que vai se formando a partir do momento que alguma dessas populações que são de origem indo-europeia é uma outra discussão, né, bastante complexa, né, mas que são de origem indo-europeia, vão chegando ao longo do tempo na Península Balcânica e vão se estabelecendo. Então, no primeiro momento, nessa primeira fase, a gente vai ter a constituição do que a gente chama de gregos micênicos, e depois eles vão continuar se transformando ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente fala no grego, na população grega, o grego micênico não é o mesmo grego ali do período posterior, que a gente chama de Idade do Ferro, que não é o mesmo grego do período arcaico, que não é o mesmo grego do período clássico, que não é o mesmo grego do helenístico, que não é o mesmo grego da ocupação romana. Né? Então, essa ideia também de que os povos não estão prontos e acabados e eles vão se transformando ao longo do tempo. Né? Então, dito isso, né, quais são as características gerais deste primeiro período em que a gente vê o estabelecimento dessas novas populações que não conquistam, mas que vão chegando e que vão ali se mesclando com as populações locais? A questão para esse período, quanto mais recuado no tempo a gente está, menos informação a gente tem, né? Menos vestígios chegam até nós, mais coisas são destruídas porque a ocupação continua, então as coisas vão sendo construídas umas em cima das outras, tá? Então, quanto mais recuado no tempo, menos informação a gente tem. Mas o que que a gente vê? A gente vê um abandono de muitos sítios no início desse período, e aí a gente não sabe se é causa ou consequência da entrada dessas novas populações, né? Então, de repente, começa a vir uma onda mais significativa de imigrantes e as populações locais vão se reorganizar, ou se por algum motivo essas populações locais já estavam reorganizando ali suas áreas habitacionais e isso abre um vácuo territorial que possibilita o estabelecimento de novas populações. Mas, em geral, a gente vê, porque a gente está saindo do Neolítico, né, da pré-história, por assim dizer, a gente vê uma melhor definição de áreas habitacionais, de núcleos, não são urbanos ainda, né, mas de núcleos habitacionais de assentamento, né, em muitos dos locais que posteriormente vão se tornar os centros micênicos. Então, isso é bastante interessante. E aí a gente vê também uma organização dessa área de habitação a partir de unidades habitacionais independentes, né? Com um plano arquitetônico que a gente chama de absidal, que é esta forma aqui, né? Que é uma construção que termina num semicírculo, isso é muito característico desse período, depois isso desaparece, depois isso retorna, né? Aqui, por exemplo, é o sítio de Lerna, na Argólida, eu tirei essa imagem da minha tese, né? Mas vem de outro estudo, e essas áreas habitacionais mais bem definidas, essas casas, por assim dizer, nos começam a indicar que a gente está falando aqui de núcleos familiares, que provavelmente essas populações já estão se organizando
em, em assentamentos a partir de unidades familiares. Depois eu mostro onde fica o sítio de Lerna, porque inclusive aparece mais uma informação sobre esse sítio. E a gente estuda um pouco o sítio de Lerna, porque não é um grande centro micênico posterior, né? Então, ele fica ali numa área importante, próximo da Argólida, mas não vai se desenvolver num grande centro. Então, a gente consegue, arqueologicamente, alcançar esses níveis mais antigos. E quando a gente tem um sítio micênico, por exemplo, quando a gente tem a cidadela de Micenas, né, a gente vai arrancar ali toda aquela evidência arquitetônica para ver o que tem embaixo. A gente só consegue chegar nos níveis mais inferiores muito pontualmente nas áreas não construídas, né? Mas é muito interessante que nesse período não há uma delimitação muito clara das áreas de habitação e áreas de sepultamento. Os enterramentos são simples, são cistas e fossos, né, são cavados ali na área habitacional, às vezes dentro da própria residência, embaixo ali uma das áreas habitacionais, né, das unidades habitacionais. Isso é importante porque uma coisa que a gente observa com a consolidação do poderio micênico é uma melhor separação das áreas habitacionais e das áreas de sepultamento. Vão surgir o que a gente chama de necrópolis, né, os cemitérios. Então aqui está Lerna, né, muito próximo ali de Tirinto, Micenas, que são e assim, que são grandes centros micênicos, né, mas não se tornou, continuou existindo, continuou ocupado, mas não desenvolveu uma arquitetura que a gente pode falar de um centro administrativo. Então a gente tem acesso a esse período primeiro dessa história micênica. As cerâmicas características desse período são a chamada Mínea e Matte Painted, né? Que em termos daquela cronologia do Evans, são aquelas que caracterizam o Eládico Médio 2, né? Então, quando a gente acha essa cerâmica, a gente está nessa faixa cronológica, só para vocês entenderem um pouco, né? Para a gente dialogar com a última conversa, que é a cronologia, né? Então, quando você acha num nível arqueológico, claro que você tem que levar em consideração a estratigrafia, esse tipo de cerâmica, você sabe que você está neste período que é nomeado Eládico Médio 2, né? Então, a Mínia é uma cerâmica feita no torno, então as paredes bem simétricas e finas, recebe um polimento, que geralmente é o acabamento, né? Ela vai ao forno, mas a gente ainda não está no nível de cozimento perfeito, por assim dizer, né? E em tons de cinza, preto e vermelho. Então ela é polida, ela recebe um lobo, né? Ah, há uma clara tentativa aqui, e há estudos, né, muitos estudos arqueológicos, de imitar formas de metal, né, tanto pela forma da cerâmica, quanto por esse polimento, né, que vai dar ali um brilho, essas cores, né, o preto, cinza, avermelhado, que vai tentar imitar aí vasilhas de metal que são muito mais caras e, portanto, né, não é de acesso a todos, né. A forma também, essa forma é uma forma muito comum desse período, que a gente chama de Eládico Médio 2, né? Que é esse cálice de pedestal, né? Com pé alto e duas alças. Né? A outra cerâmica é a Matte Painted, que é essa aqui, né? Ela é modelada, então ela é feita à mão livre, mas também com grande habilidade, né? E geralmente recebe uma pintura negra ou em faixas ou geométrica, que a gente tem os dois exemplos, né? Uma faixa central ali e uma pintura geométrica. Essa também é uma forma bastante comum desse período, um cântaro com essas alças bastante proeminentes. Então, é isso que eu tenho para falar um pouco desse período. Então, entender, eu acho que as ideias principais é entender que a gente tem migrações de povos, mas não são gregos, e que os gregos vão se formar a partir deste núcleo, né, de chegar ali, principalmente no sul da Península Balcânica, que a gente chama Península do Peloponeso, se misturar com as populações. A gente vai ver na próxima conversa, né, que a influência de Creta é sim importante para a constituição do que a gente chama de sociedade micênica, mas que a gente está num processo de formação, né? Que os gregos não chegam prontos e acabados, eles não são invasores, eles não conquistam esse território. Essas aqui são as principais obras que eu utilizei para pensar essa fala, essa apresentação. Eu acho que uma recomendação importante, porque é mais para público geral, essa obra do John Chadwick,
The Mycenaean World, que infelizmente só tem em inglês, né? Mas que é fácil de achar na internet também, né? É uma introdução realmente para um público mais geral e para quem se interessa, para quem não é especialista, porque as outras duas obras são mais para especialistas, né? Eu acho que é uma boa introdução. É claro que já está datada, é de 76, outras descobertas foram feitas, né? Então, mas para uma introdução, para uma ideia geral do que é esse, o que ele está chamando de mundo micênico, é uma excelente obra. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a audiência, né, vocês que têm assistido, comentado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, eu respondo sempre, né? E a conversa, que vai ser daqui a 15 dias, né? A gente vai ver melhor, e aí eu vou ter mais material para trazer para vocês a construção, a constituição do que é ser micênico, né? Então aqui a gente vê a chegada das populações, estabelecimento nesse território, contato com as populações que já estão aqui, que a gente conhece muito pouco, porque é um período muito recuado, mas a partir de 1600 até 1400 a gente vê a consolidação das principais características do mundo micênico e dessa sociedade micênica. Até mais.